E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Alisson, professor de matemática, com mais uma questão do SEAD Prepara. Hoje nós vamos trabalhar com duas medidas de tendências centrais que são muito importantes para as provas, né, que estão aparecendo aí para vocês. De olho na tela, no tema da nossa aula de hoje, é mediana e moda de um conjunto de dados. São duas das medidas de centralidade, nós chamamos assim, que nós temos como desafio calcular elas, né, tanto a mediana quanto a moda, de um conjunto de dados. E qual que é a diferença entre essas medidas? É isso que nós vamos conversar um pouquinho nessa aula. As medidas, né, de tendência central, elas têm uma seguinte característica. Os resultados tendem ao centro, tende a centralidade desse conjunto de dados. E isso vai ficar bem explícito para vocês hoje, quando nós formos resolver uma mediana, certo? E como que nós vamos chegar a esse resultado? Nós vamos ver alguns conceitos importantes. De olho na tela, para ver a nossa questão. Olha só. Enunciado é o seguinte: os dados a seguir representam as massas em quilogramas dos atletas de uma equipe juvenil de natação, ou seja, os pesos, né, desses atletas. Observa que os pesos estão de forma desorganizada. Aparece o 46, 44, 49, volta para o 45, 44. Qual que é a nossa intenção aqui? Encontrar a mediana e a moda dessa distribuição. Mas antes da gente fazer isso, nós vamos organizar esses dados. O ato de organizar os dados, né, de um conjunto de dados que foi dado por nós, é chamado de rol. Rol é a organização desse conjunto de dados. E nós podemos fazer tanto de forma crescente ou decrescente. Vamos organizá-los, então, de forma crescente? Olha só como é que vai ficar. Começando aí com o menor valor. O menor valor que nós temos aí é o 42. Vamos escrever aqui. 42. Depois do 42, nós temos o 44, que se repete duas vezes. Depois, nós temos o 45. Depois do 45, nós temos o 46. Depois do 46, nós temos o 48. 49 na sequência, e por fim o número 50. Nós temos aqui então 8 números organizados em rol, organizados de uma sequência crescente. Para a gente calcular a mediana, é só a gente olhar nesses dados o termo que está no meio. Qual que é o valor que está no meio desse conjunto de dados? Se eu for observar, nós temos uma sequência de números de quantidade par. Então, nós não vamos ter um termo central. Quando nós temos um conjunto de dados e a quantidade de números é uma quantidade ímpar, é fácil. O termo que ficar ali no meio, eu divido metade, metade. O termo que estiver ali no meio já é a nossa mediana. Nesse caso aqui, nós temos uma sequência com quantidade par de dados. Não vai ter um valor central, um valor que vai ficar ali no meio. A gente divide metade, metade, não sobra nada no meio. Então, qual que é a ideia quando nós temos um conjunto de quantidade par? Nós dividimos metade de um lado, metade do outro. Os dois números que estão no meio, nós vamos calcular a média aritmética simples entre eles. Vamos juntos? Quais são os valores que estão no meio? Se são 8 números, então são 4 de um lado, 4 do outro. Os valores que nós vamos pegar aqui são os dois do centro. Então, vai ser o quarto número e o quinto número, 45 e o 46. Vamos somar juntos? A nossa mediana vai ser a média aritmética entre eles. E como que a gente calcula essa média? Soma os dois valores e divide pela quantidade de dados que nós estamos somando. Se são 2, então nós vamos fazer uma divisão por 2. 45 mais 46 dividido por 2. 45 mais 46 é igual a 91. 91 dividido por 2, ou seja, metade de 91 é quanto?
é 45,5. Então, nós já temos o valor da nossa mediana. E o que é moda? Moda é uma das medidas mais fáceis da gente conceituar e encontrar. A gente vai lembrar como se fosse a moda, né, de roupas, por exemplo. Quando uma roupa está na moda, quer dizer o quê? Que várias pessoas estão usando. A gente vê ela com maior frequência. Aparece muito mais aos nossos olhos. Moda, aqui para a gente em estatística, segue basicamente esse conceito. O que nós vamos ver aqui nesse conjunto de dados? Quais são os números que mais aparecem, que mais se repetem, tem uma maior frequência, né, em aparecer aqui. Qual foi o número que mais se repetiu aqui? Foi o número 44. Então, se ele aparece com maior frequência, nós vamos chamar ele de moda. A nossa moda é 44. Qual a alternativa, respectivamente, que tem o valor da mediana, 45,5, e a moda, 44? Alternativa D. Esse é o nosso resultado, certo? Então, hoje, a gente trabalhou com duas das medidas de tendência central. A mediana e a moda. Tudo bem, pessoal? Tranquilo essas definições? Porque com isso, a gente consegue finalizar e ver o que nós aprendemos com essa questão. Nós aprendemos, então, a diferenciar e calcular duas das medidas de tendência central. Mediana e moda. Tudo certo? Então, eu vou ficando por aqui. Eu peço para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, né, esse material com mais colegas para que outras pessoas tenham acesso a essa aula. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.